Bom dia, irmãos. Eu completei a igreja com a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E hoje nós estamos aqui, né, fazendo memória dele. A gente não pode deixar de lembrar, né, o que ele foi e o que ele representa nas nossas vidas, né? A importância de ter, de receber, de ter ele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? E nós temos que estar sempre lembrando, né? Deus várias vezes falou, né? Medita no livro dessa lei, a palavra tem que estar sempre no seu coração, na sua boca, né? E nós devemos estar sempre lembrando e buscando o conforto da palavra. Nós sabemos que é a palavra que nos sustenta, a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos alimenta, né? É o pão vivo que desceu do céu. Meditando na palavra hoje, eu quero pegar umas passagens aqui, recordar, lembrando, né? Para lembrar, né? Que, assim, palavras do nosso mestre e o propósito da vida dele, né? Para a nossa vida hoje, né? Eu quero começar aqui no livro de Mateus, no 3, dessa passagem do batismo de Jesus. Ele foi até João Batista para ser batizado, né, e dá início ao ministério dele na terra. E João Batista não quis de início batizar ele. Aí ele pegou Jesus no 3,15, ele fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quer dizer, ele tinha que deixar, ele tem que ser o nosso exemplo, né? Ele carecia de ser batizado por João Batista, né? João Batista não queria de início, mas ele falou assim que é necessário cumprir toda a justiça. E eu sou o exemplo que é necessário passar por esse processo. Nós sabemos hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos pelo batismo, é um testemunho público, e eu creio que deve ter algum mundo espiritual também, que eu estou reconhecendo ele como Senhor, Salvador da minha vida, testemunhando publicamente, que no ato de passar pelo batismo, nesse ato eu estou morrendo para o mundo e renascendo para uma nova vida, né? Nós sabemos disso a partir do momento que a gente aceita a salvação e começa a seguir essa palavra, começa a seguir Jesus Cristo, que a gente quer cumprir toda a justiça, né? Aí, nessa parte aqui, e sendo Jesus batizado, saiu logo para a água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, o Espírito Santo de Deus. Aí, no 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Quer dizer, né? Jesus cumpriu o processo, era uma justiça, né, que ele teria que passar por esse processo, sendo exemplo para nós. O Espírito Santo veio sobre ele para confirmar, né? E Deus lá do céu agradou, né? Esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em que eu me alegro. E eu quero ficar com as palavras agora de Jesus também, sobre o ministério dele aqui também, né? Discurso de Jesus sobre a sua missão. João 8:12. Ele tinha uma missão aqui na terra. Qual a missão dele? Aqui ele revela a missão dele, né? Discurso de Jesus sobre a sua missão, 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, ele é luz para quem? Para quem ouve a palavra dele, né? Ele clareia, ele ilumina, ele direciona. Nós temos uma esperança, nós temos um propósito, nós recebemos Jesus. Hoje nós estamos fazendo em memória dele, lembrando o ato de amor dele, fazendo isso até que ele venha, né? É um mandamento. Então nós devemos cumprir todo o mandamento. E aqui no livro de João, eu quero passar as palavras dele hoje, eu quero recordar as palavras dele hoje. João 8. Ele fala para mim o que ele fala para você. Nós passamos por problemas, passamos por lutas, passamos por provações. Muitas vezes a gente mesmo se questiona qual o propósito de Deus, né? Se Deus tem um propósito, se nós estamos certos ou não, e continuar crendo na palavra, quando passa por situações que às vezes nos confrontam, né? Na verdade, é tudo, nós sabemos, aprendemos sobre tentação e provação aqui, que Deus permite a tentação para nos provar a nossa fé, né? Então ele fala aqui, né? Isso aqui para nós é consolo, é esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar primeiro em quem? Em Deus, que enviou o seu Filho amado, que falou lá
no começo do ministério dele, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, que cumpre o meu propósito, tudo é propósito de Deus. Aí ele continuou aqui: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Nós estamos aguardando, nós estamos fazendo a hora dele, aguardando até que ele venha. Hoje nós estamos comemorando, fazendo memória desse ato de amor dele, né? E nós estamos aqui recordando. A palavra de Deus tem que estar sempre meditando nela, né? Ela nos fortalece, ela nos mantém de pé. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Qual o desejo dele, qual a vontade dele? Onde ele esteja, que nós estejamos também. Nós temos que ter isso como uma esperança, que apesar das lutas, das provações, muitas vezes a gente sente, parece que está abandonado, que não tem apoio, não tem nada, mas existe uma promessa que está sobre a nossa vida. Existe uma promessa, e Jesus fala que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vixe bem, a palavra está aqui. Você crê na palavra, crê de Deus, crê em mim, eu velo, eu estou velando, eu estou cuidando dessa palavra para que ela se cumpra na sua vida. Então, se você crê em Deus, se você crê em mim, você está enquadrado nessa passagem de Jesus Cristo, né? Eu vou primeiro, mas eu vou para preparar lugar para vocês. Para quê? Para que onde eu estiver, vós estejais também. E mais para frente aqui ele fala, né? Para isso, para isso acontecer, o que eu tenho que fazer e você tem que fazer? Nós temos que estar nele. Nós temos que permanecer nele. Estar e permanecer nele. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que aceitaram a Cristo, vieram para Cristo, receberam a salvação, congregaram por algum tempo, né? E os problemas da vida, as lutas, as coisas, fez com que elas se afastassem dessa verdade, porque elas deixassem de seguir esse caminho, porque elas se animaram, elas voltaram atrás. Elas voltaram atrás e é algo que Jesus não tem prazer nisso. Então, a gente tem que ser perseverante, e tem que confiar que a palavra de Deus é verdade e que ela vai se cumprir. E esse aqui ele deixa como um mandamento para nós. Se, no 15, 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando nós somos discípulos de Jesus, eu sou discípulo, você é discípulo de Jesus, quando eu estou nele, quando eu firmo na palavra, quando eu confio na palavra, eu permaneço na palavra. Hoje eu estava até meditando de manhã sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que fizeram estátua de ouro lá, né? Mas contudo eles permaneceram firmes, né? Eles não se prostraram diante da estátua que Deus, que o Nabucodonosor ergueu, né? Eles permaneceram firmes. Nós temos que ser assim, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de situações que nos confrontam, permanecer firme. Quando eu permaneço firme naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, eu estou nele, eu estou testemunhando que eu creio nele, eu estou nele e ele está em mim. E quando eu faço isso agrada ao Pai também. E lá no início falou: este é meu filho amado, em que eu me comprazo, a ele ouvi. Então eu tenho que, quando eu venho para Cristo, eu tenho que ser uma pessoa perseverante em exercer a minha fé e permanecer na minha fé, não deixando que nada, nem ninguém no mundo aqui, ou fora do mundo aqui, me tire isso. Né? Eu tenho que ter até a palavra vai vindo, né? Aquela palavra lá de Eclesiastes: levantando-se contra ti o Espírito do governador, não deixe o teu lugar. Eu não posso deixar o meu lugar. O meu lugar tem que estar um preço alto demais, caro demais, para que eu pudesse estar aqui, testemunhar, ser testemunha dele hoje. Como ele era a luz do mundo, ele fala em outra passagem aqui: vós que creem em mim, que estão em mim, sois a luz do mundo hoje. As pessoas querem ver a manifestação dos filhos de Deus, porque o mundo hoje, a vida está boa, está muito boa. As pessoas estão cegas, se afastando da presença de Deus. Mas vai chegar um momento que as situações vão confrontar ela vai ter que entender, ela vai ter que enxergar. E em quem ela vai se espelhar? Naqueles permanecendo filhos que hoje são a luz do mundo. Então nós temos que ter essa perseverança e esse cuidado de permanecer firme na presença dele, estar nele. Vós estiveres em mim, e eu, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Muitas vezes a gente pede, não recebe. A Bíblia fala que às vezes a gente pede mal, né? A gente olha, nós não sabemos pedir como devemos pedir. Para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então, é tudo assim, uma coisa que vai chamando a outra.
Aí ele fala assim do amor, né? Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. Olha, quem está falando isso dele mesmo, né? O amor que ele teve por mim, o amor que ele teve por você. Ninguém teve maior amor do que esse, de se dar, de se entregar. A Bíblia fala que ao Pai agradou dar o Filho em nosso favor. Agora imagina o amor do Pai. Imagina o amor do Filho que se entregou à morte horrível que eu e você temos. Eu até tive isso também. Se fosse, ele sofreu o sofrimento que era para mim e o sofrimento que era para você. O preço que ele pagou era para nós pagarmos. E hoje nós estamos no livro de pagar esse preço. Nós temos uma esperança de salvação. Estava olhando agora mesmo ali, né? Que Jesus falando que se vocês não creem em mim, não seguem o caminho, vocês vão morrer dos seus pecados. E que sofrimento, né? Que sofrimento que é morrer dos nossos pecados. No final, deixa essa passagem aqui. Quando eu estou aqui, eu estou nele, ele está em mim. Eu permaneço firme em seguir a ele, no propósito de estar na presença dele, buscando a presença dele. Eu me enquadro nessa passagem aqui, ó. Ele fala, todo que vem a mim, o Pai tem o Pai dá a mim. E o que vem a mim, eu não lançarei fora. Aí ele fala aqui, ó, mas não me escolhestes vós a mim, mas no 15:16. Mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Amém? Então, nós temos que permanecer firme, porque na verdade, a gente vive num mundo tão, meditando nas escrituras, na palavra dos heróis da fé. Eu estava meditando hoje durante o dia, e a palavra de Deus é para meditar, é para a gente pensar, para meditar, para se colocar no lugar dele, para ver o propósito de Deus. Tudo que Deus tem propósito. A nossa vida também Deus tem propósito, nós sabemos. O que a gente tem que fazer? Se colocar nas mãos dele, né? Então, os heróis da fé, as pessoas que foram usadas por ele no passado, que muitas vezes hoje são adoradas, mas eu vejo essas pessoas como pessoas que se sujeitaram ao propósito maior, se submeteram a Deus. Foi muito importante, foi muito usada, mas foi propósito de Deus. E hoje, Deus na nossa vida também tem propósito. Nós devemos buscar o nosso propósito. Temos que ter essas pessoas do passado, Abraão, Paulo, exemplos, Pedro, como exemplo de sujeição e submissão a Deus. Mas não podemos adorar a eles, nem pedir nada a eles. Porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se eu quero receber essa vida, ele prometeu para mim, queria para o Pai, mas ele não me deixaria só e dele preparar um lugar, eu tenho que andar no caminho, eu tenho que seguir esse caminho, não posso desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu tenho que viver a verdade. Qual é a verdade? A palavra fala que a palavra é a verdade. Eu tenho que viver essa verdade, eu tenho que defender essa verdade. E quando eu faço isso, me enquadro nisso, eu estou nele e ele está em mim. Eu tenho como prerrogativo, como direito de receber aquilo que tem preparado para mim, que é a vida eterna, a vida verdadeira. Amém? Eu deixo a palavra nossa meditação hoje, nós fazemos memória dele. Tem que lembrar o que foi feito em nosso favor e por nós, né? Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu quero que ele venha estar sempre presente na minha vida, sempre me confrontando, porque quando a palavra vem, nos confronta, a gente é humano e falho, né? Nos confronta. É Deus tratando e lidando conosco. E Ele sabe o nosso coração, se nós estamos dispostos a obedecer ou não, porque Ele nos conhece. A palavra fala que nos conhece. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço aos irmãos que ouviram e que essa palavra possa servir de semente para outras pessoas que ouvirem também reconhecerem, estar em Cristo para que Cristo esteja nelas. Amém?